Quase que eu não termino, mas terminei. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 119. Depois de um monte de aviso, Salmo 119, né? Encaixou, né? Vamos ler todo o Salmo 119, é brincadeira, é só um versículo. Só um versículo, irmãos. O versículo 50, Salmo 19, o versículo 50. Só este versículo. Salmo 119, versículo 50. As traduções, naturalmente, não são todas iguais, né? Eu vou ler aqui uma na linguagem, tradução na linguagem de hoje. Diz assim: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Vou ler de novo o texto. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, nessa noite, com o nosso coração aberto e ansioso pela tua palavra. Nossa alma está faminta, desejosa, querendo ouvir de ti. Por isso nós acendemos, nós deixamos abertos, Senhor, todos os nossos sentidos, humanos, físicos, emocionais, espiritual, Senhor, para ouvir a tua voz hoje à noite nesse lugar. Quieta o nosso coração e nos abençoa em o nome de Jesus. Amém. Em algumas traduções tem angústia, né? Sofrimento, angústia, dor, opressão. Quantas outras traduções, né? Aflição. Na King James, por exemplo, tem a palavra aflição. Então, no meu sofrimento, na minha angústia, na minha aflição, eu fui consolado. Eu obtive consolo, porque a tua promessa me deu vida. A tua promessa me vivifica. A tua promessa me torna vivo. Sabe por que o salmista diz isso? Porque provavelmente o primeiro sentimento, ou o sentimento mais intenso, mais antagônico à vida é a morte. São dois extremos. A gente na angústia, quando nós estamos numa angústia tão profunda, tão extensa, quando a nossa aflição é muito forte, o sentimento é esse, o sentimento de morte, de incapacidade de continuar vivendo, de ter expectativa, de ter experiências boas. O sentimento é de que a coisa já foi, é de desânimo. O desânimo toma conta da gente. E é por isso que a gente precisa sentir-se vivo novamente, vivificado. Nós precisamos sentir na alma que a vida flui dentro de nós, que há uma manifestação de vida, porque dentro é como se a gente estivesse morto, e a gente precisa reacender a chama da vida, sentir-se vivo de novo. E a aflição, a angústia, o consolo, ou seja, qual for a palavra que tem aí na tradução, ela não escolhe pessoas. Ela não escolhe pessoas boas ou ruins. Ela não faz diferença entre rico ou pobre. Ela não escolhe as pessoas pela cor ou pelo sexo, pela importância que as pessoas têm, pelo nível social que elas alcançaram. Se elas são pessoas conhecidas ou pessoas que vivem na obscuridade, se são pessoas famosas ou não. A verdade é que todos nós, de todas as classes sociais, de todos os níveis, de todas as categorias que a gente possa imaginar ou pensar,
nós temos os nossos momentos de angústia, nós vivemos as nossas aflições, nós vivemos os nossos sofrimentos. E talvez o que mais machuque a gente é a gente tentar entender por que a gente está sentindo angústia. Por que a gente está sentindo aflição? Porque em muitas vezes, ou numa boa parte das aflições e das angústias que a gente tem, a gente não encontra uma razão para ser. A gente não encontra um motivo. A gente simplesmente sente um peso no coração, sente uma dor na alma. Você já imaginou isso? A alma da gente sentir dor? A alma a gente nem pega, quanto mais sentir dor. Mas a alma sente dor. Em muitas ocasiões não é necessário nada, absolutamente nada, para que o coração da gente se encha de amargura e de uma angústia inexplicável. A gente simplesmente sente. A alma simplesmente fica dolorida. Por isso há um provérbio na Bíblia que eu acho que se encaixa muito bem para todos os homens, para todas as mulheres. Capítulo 14, versículo 10, a primeira parte diz assim: o coração conhece a sua própria angústia. Só quem sabe a dimensão da minha angústia, a extensão da minha angústia, a profundidade do meu sofrimento, a dor que eu estou sentindo no coração, é o meu próprio coração. Ninguém pode mensurar, ninguém pode medir, ninguém pode avaliar. O que a gente pode fazer é, às vezes, uma espécie de comparação entre a dor do outro e a minha dor. A dor de alguém e a dor que eu sinto. E talvez o maior desafio não é a gente imaginar ou conseguir não acreditar que o mundo vai acabar por causa do sofrimento, por causa da dor. Não é a gente aprender a como lidar com esses incômodos da alma da gente. Talvez o mais difícil é a gente conseguir o equilíbrio entre a minha aflição e o meu consolo. O meu sofrimento e o consolo para o meu sofrimento. Que é o que diz o versículo: no meu sofrimento, ou no sofrimento, na minha angústia, na minha dor, eu fui consolado. Esse é o grande desafio para o coração do homem e da mulher que crê em Deus, que vive pela fé. Como é que eu posso manter o equilíbrio entre a minha aflição e ser consolado nessa aflição? Como é que eu não me perco nesse conflito de emoções, do meu sofrimento e do meu consolo? Esse equilíbrio foi o que o salmista encontrou aqui nesse capítulo e especificamente esse versículo que nós estamos refletindo sobre ele hoje à noite. Porque a angústia desse homem, a aflição de Davi, quem conhece a história de Davi, vocês já ouviram muitas narrativas. Davi foi um homem de muitas conquistas, mas Davi foi um homem de dores. Davi foi um rei, mas eu diria que ele foi um rei das aflições, o rei dos sofrimentos, o rei das dores. E ele diz que ele consegue encontrar, se você ler a palavra, o salmo, não precisa ler todo, apenas os anteriores e os posteriores a esse versículo aqui, você percebe que Davi encontrou o equilíbrio nesse excesso de angústia, nesse excesso de sofrimento e no consolo de Deus. Porque Davi descobriu que ele não podia depositar a sua confiança, ou encontrar o seu consolo, melhor dizendo,
em coisas que eram passageiras, temporais. Aliás, pode ser exatamente isso, que nós estamos tão aflitos, tão angustiados, nós estamos sofrendo tanto, que nós estamos buscando nas coisas temporais as causas para as nossas angústias, e isso só nos angustia ainda mais, só provoca em nós ainda mais sofrimento. Porque nenhuma dessas buscas pode trazer para nós consolo. Elas trazem satisfação temporária. Elas trazem uma alegria temporária, uma segurança temporária. Às vezes as pessoas estão angustiadas porque não conseguem comprar. Vou dar um exemplo bem rústico aqui, bem grosseiro. Porque não conseguem comprar um celular melhor, um smartphone. E aí, não vou quebrar meu smartphone. E aí, o que acontece? As pessoas adquirem o smartphone, aquela alegria passageira vai embora, ela vem, não permanece, porque depois do bem adquirido, por um tempo, ele vai ser novo, mas depois ele envelhece. E ao envelhecer, ele perde o brilho, ele perde a sua intensidade, ele perde o seu valor. E quando aquilo que a gente consegue, que a gente alcança, perde o valor, nós deixamos de lado, aquilo já não passa a fazer parte da importância, nós nos sentimos angustiados de novo em busca de satisfação, em busca de alguma coisa que preencha a nossa alegria, que nos dê segurança. Olha o caso de Davi. Davi era um rei muito rico e muito poderoso. Mas quando Davi está no sofrimento, angustiado, Davi não faz menção do seu poder. Ele não faz menção das joias que tinha no seu tesouro. Ele não faz menção do seu trono. Ele não faz menção do poder que havia nas suas mãos. Ele não faz menção das carruagens que tinha à sua disposição, dos servos, dos vassalos, das pessoas que o serviam. Porque ele sabia que tudo isso era passageiro. Todas as riquezas que ele conseguiu, todas as conquistas, todas as vitórias eram passageiras. Ele havia conquistado muitas vitórias, mas elas haviam passado e ele tinha que conquistar vitórias de novo. Ele sabia que não podia ser consolado por essas coisas. Ele prefere a experiência da palavra de Deus. O Salmo de número 4, versículos 6 a 7, diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Porque um dia o cereal acaba, um dia o mosto, o vinho vai faltar, mas a alegria que Deus põe no nosso coração é uma alegria que nos sustenta no dia da angústia e do sofrimento. O que Davi quer é algo que esteja ao seu alcance de maneira permanente. Nem sempre eu vou conseguir ter um celeiro cheio de cereal. Nem sempre a minha adega vai estar cheia de bom vinho. Vai haver um tempo de fartura, mas vai haver também um tempo de escassez. Por isso que Davi desejava era que a palavra de Deus estivesse sempre ao seu alcance. Porque a palavra de Deus é algo que eu posso ter agora. Sempre agora. A palavra de Deus está sempre presente. A presença do Senhor está sempre conosco. É por isso que ele diz, na minha angústia é a tua palavra. São as tuas promessas. Não é o vinho, não é o cereal. A alegria da tua palavra na minha alma. Porque é a minha alma que está angustiada. Traz alegria que se renova manhã após manhã. E existem
duas vertentes aqui nesse consolo. Ele diz assim: na minha angústia, o meu consolo vem do Senhor, vem da tua palavra, vem de Deus. Deus nos consola, e Deus nos consola interiormente, e Deus nos consola exteriormente. Ele diz: olha, o meu consolo, nessa angústia que eu tive, eu fui consolado. E eu fui consolado de forma externa. A palavra de Deus me consola de maneira externa, porque ela é cheia de promessa. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus cuida de mim por fora. Deus cuida de mim no meu exterior. Aliás, um dos objetivos dos relatos bíblicos é exatamente para falar desse tipo de bondade de Deus. A bondade que nos leva a depositar nele a nossa confiança. De novo, Salmo 77, versículos de 5 a 10, diz assim: considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico, consulto com o meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser compassivo, ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é a minha enfermidade, isto é o meu sofrimento. É a minha alma sofrida, angustiada, que me faz fazer esse tipo de pergunta para Deus: por que eu, Senhor? Por que isso, Deus? Por que dessa forma? Por que não foi mais leve? Por que entre todas as pessoas neste mundo, eu fui o escolhido, eu fui a escolhida? O que faz nos fazer esse tipo de pergunta é a nossa alma enferma, é a nossa enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Acaso o cuidado de Deus cessou? É isso que ele está perguntando. Deus já não olha mais para nós? Para nossa necessidade de cereal e de vinho? Para nossa necessidade de segurança? Para nossa necessidade de comunicação? Para nossa necessidade de locomoção? Deus olha para tudo isso. Deus percebe a nossa necessidade de abrigo. Deus sabe da nossa necessidade de muitas coisas perecíveis. Deus sabe e Deus cuida de nós. Deus cuida de nós com o cereal e com o vinho. Deus cuida de nós com o trigo, com o pão. Deus cuida de nós tratando das nossas necessidades. Essa é a primeira vertente. Deus nos consola de maneira exterior, de forma exterior, de maneira que o salmista diz: eu nunca vi o justo necessitado. Nunca vi o justo desamparado. A gente pode ter muitas necessidades, mas nós nunca estamos desamparados. Nós podemos precisar de muitas coisas, e muitas das coisas que nós precisamos, ou achamos que precisamos, na verdade nós não precisamos. Nós não precisamos. É só que a gente quer. Nós almejamos, nós vemos os outros. Aliás, essa é uma das maiores angústias do ser humano. Olhar para o que os outros têm e olhar para o que ele não tem. Não é verdade?
Isso causa angústia, isso causa enfermidade. Eu vou falar uma brincadeira aqui, eu vou usar apenas uma alegoria, né? Porque dizem que mulher é um ser dividido, né? Um ser que não se une. Não sei se é verdade, que eu não sou mulher, mas dizem, né? E aí, quando a mulher está muito bonita, a outra tenta fazer com que a mulher fique feia. Se uma mulher tiver com um cabelo bonito, a outra diz assim: por que tu não corta? Se a outra estiver emagrecendo, a outra diz assim: está muito magra, ganha uns quilinhos. Na verdade, ela não está preocupada com a saúde da irmã, ela está preocupada com a estética dela. Não é? Eu estou usando isso aqui como um termo geral, mas todos os seres humanos, de alguma maneira, fazem isso. Colocam essas coisas por causa da nossa necessidade estética, da nossa necessidade exterior. É bom a gente poder se vestir bem, é bom a gente poder ter as coisas, é bom a gente poder adquirir, é bom a gente ter conquistas, é bom nos tornarmos rei, é bom ter palácio. Mas lembre-se que tudo isso é passageiro. É bom ser presidente da República, mas você pode sofrer um impeachment. É bom ter poder, mas o poder humano é efêmero. Vai embora. Em segundo lugar, Deus nos consola interiormente. Porque a palavra que me consola por fora, a palavra que é cheia de promessas para a minha vida, é a palavra que cuida do meu coração. É a palavra que cuida da minha alma, que cuida da minha enfermidade. Davi, no Salmo 77 que nós lemos aqui, se refere ao cuidado de Deus para com ele no passado. É como se ele estivesse dizendo assim: minha alma, lembre-se de tudo que Deus já fez por você, porque se existe uma coisa que nós somos bons em amnésia. Rapidamente nós nos esquecemos dos benefícios de Deus, da bênção de Deus. Rapidamente. Nos esquecemos do cuidado de Deus. E de novo a nossa alma volta a adoecer. Davi diz assim, no Salmo 116, versículo 8: pois livraste da morte a minha alma. Quem estava morrendo não era a pessoa de Davi, o físico de Davi, era a alma de Davi. A alma de Davi estava morrendo e ele estava em lágrimas. Ele estava chorando. Ele diz assim: pois me livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Deus cuida do nosso físico, Deus nos sustenta, e Deus nos sara, Deus nos cura por dentro. Ele nos livra da morte da alma, da morte dos pés que querem vacilar, das lágrimas, que só nós sabemos o quanto derramamos nos nossos lugares escondidos. E em segundo lugar, Ele cuida de nós interiormente, nos dando uma vida mais excelente. O versículo 67 do Salmo 119 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Você sabe que muitas vezes nós só nos lembramos da palavra de Deus quando estamos sendo afligidos? Quando nós queremos consolo, quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos em tempo de angústia. Aí a gente lembra de um versículo. Tem gente que faz até brincadeira, né? Pega a Bíblia, fecha e abre e taca o dedo.
em cima para ver se tem um versículo de consolação. Às vezes a gente brinca de adivinhar de consolação. Eu quero ouvir uma palavra de Deus, e não faz nada para ouvir a palavra, faz uma brincadeira de adivinhação. Tum, põe o dedo. O que Davi está dizendo aqui é que esses relatos, essas lembranças do seu passado, da sua angústia, da sua alma que estava morrendo, das lágrimas que ele chorou, da queda, dos vacilos que ele teve na vida, esses relatos o fez buscar a mente de Deus, a palavra de Deus, e o seu coração se voltou para a oração, e o seu espírito se quebrantou diante de Deus, e a fé se tornou menos complicada. Você sabe quando é que a nossa fé deixa de ser uma fé teológica, dos livros? É na aflição, porque a gente busca a mente de Cristo. O nosso coração que está enfermo busca a cura através da oração. O nosso espírito se quebranta em lágrimas diante de Deus, e a nossa fé é a palavra de Deus guardada no nosso coração. Aonde você busca consolo, mostra a fé e o caráter que você tem. Aonde eu busco consolo, mostra que tipo de fé eu tenho. Qual é a dimensão da minha fé? Qual é a realidade da minha fé? Porque a Bíblia diz que nós podemos contar com Deus em todas as nossas angústias e em todas as nossas aflições. A Bíblia diz que nós podemos descansar no seu amor infinito, na sua sabedoria infinita e no seu poder infinito. No sofrimento, eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. No sofrimento, eu estou sendo consolado, porque a tua palavra traz vida ao meu coração. Você pode se colocar de pé nesse instante, em nome de Jesus. Eu não vou nem perguntar se você está passando por alguma angústia, ou por alguma aflição hoje à noite. Eu tenho certeza que todos os nossos corações estão aflitos, angustiados, por uma ou por outra razão. A minha pergunta é se você deseja ser consolado hoje à noite. E o consolo foi apresentado a você através da palavra. No meu sofrimento, o meu consolo é a tua palavra. A tua palavra que me aviva, que me vivifica, que faz a minha alma e o meu coração, morto na dor, ganhar vida novamente. Feche os seus olhos.